Primeiramente, eu quero agradecer a todo mundo que comentou, que gostou dos vídeos e que queria que eu continuasse gravando. Eu li todos os comentários e acredito que eu respondi todos também. Eu sei que fiquei bastante tempo aí sem dar as caras por aqui, mas eu tenho tanta coisa pra falar pra vocês, porque a minha vida realmente mudou completamente. Durante esse período que eu fiquei mais afastada, que eu não postei tantos vídeos, aconteceu várias coisas. Primeiro, a gente mudou, então assim, a gente saiu da casa que a gente estava e retornou para nossa casa por diversos motivos. E eu passei por umas situações bem difíceis, assim, eu acho que eu nunca comentei aqui no canal, mas há um tempo atrás, já tem anos já, acho que uns um ano e meio, não, mais, deve ter uns 2, 3 anos. A vida inteira, eu senti muita dor, sabe, assim, cólica, um fluxo muito grande também. E eu ia nos médicos e eles falavam que não era nada, que tava tudo normal com o meu ovário, que não tinha nada, mas assim, eu sempre senti muita dor. Quando eu casei, eu coloquei o DIU. E desde quando eu coloquei o DIU, eu sentia dor ainda, sabe? Diversas vezes eu fui no hospital achando que o meu DIU tinha saído do lugar. E a médica falava que não tinha saído, que tava tudo ok, tudo normal. E eu nunca achei aquilo normal, porque eu sentia dor. Até que uma vez foi uma dor muito intensa mesmo. E eu fui às pressas pro médico, né, pra ver o que tava acontecendo. Na época, a minha ginecologista, ela não tinha vaga, então eu fui com uma outra ginecologista aqui na minha cidade, que era a única que tinha vaga no momento, mas graças a Deus que as outras não tinham, porque eu cheguei lá, ela fez o ultrassom e tudo mais, e de cara ela falou que tinham visto uma má formação no meu útero, e que eu deveria tirar o DIU com urgência, tanto é que ela tirou lá na mesma hora. No consultório dela, ela tirou o DIU, ela falou que aquele DIU, ele nunca tinha sido, estava no lugar certo. E aí, nisso, ela me mandou fazer alguns outros exames, eu fiz alguns outros exames e detectou, no laudo, deu que era um septo no útero. E eu fui encaminhada para outra cidade, porque aqui na minha cidade eles não fazem esse tipo de cirurgia. Quando eu fui para outra cidade, fui fazer uma cirurgia no útero, em tese era para me tirar um septo. É uma cirurgia a laser, né? Que ela é algo interno, então assim, não há corte, só que você tem que fazer repouso também, porque corta a laser por dentro, né? Ele entra com uma câmera no canal vaginal e aí ele vai retirando aquele septo. Quando eu saí da sala de cirurgia, era uma cirurgia que ela ia durar aí em torno de 30, 40 minutinhos. Só que eu fui retornar pro quarto 2 horas e pouco, mais ou menos. Meu marido já estava bem preocupado, né? Porque o médico tinha falado que era uma cirurgia rápida. A primeira coisa que o médico falou depois pra gente foi que eu demorei mais na sala de cirurgia, porque eu demorei a acordar. E realmente, eu não passo bem com anestesia. Eu me sinto muito mal, me dá mal-estar demais. Eu durmo muito e eu acordo muito assim, tudo ruim, sabe? Com muito enjoo. Eu nem sei explicar pra vocês, eu passo mal demais. E a outra coisa que ele detectou foi que quando ele entrou com a câmera e foi tirando, né, o septo, que realmente tinha um septo, chegou num momento ali que ele sentiu a parede do útero mais durinha. E ele achou estranho, ele disse, não, isso aqui não é o septo, a gente já tá batendo na parede do útero. Então o laudo que o médico fez no estado do meu útero é que eu tinha um septo, mas eu também tinha a parede do meu útero, ela era diferente. Por exemplo, um útero, ele é assim, vamos pôr assim, né, gente? Não sei se é o formato certo, mas supondo que ele seja assim. O meu útero, a parede dele, ele fazia isso aqui, como se fosse um coração. Além disso aqui, bem aqui embaixo, ainda tinha um septo, que foi o que ele tirou. Só que chegou aqui na parede do útero, já não tinha mais onde ir. Se ele continuasse perfurando aqui, ele ia perfurar a parede do útero. Então, o que ele diagnosticou? Que meu útero, ele era um útero bicorno. Tem alguns úteros que eles falam que é bicorno, que ele faz assim. Assim foi a explicação do médico.
assim. O meu, ele era assim, mais ou menos. Então, o que isso ia influenciar? Eu teria mais dificuldade para engravidar. E além da dificuldade de engravidar, eu também teria bem mais risco do que o comum de ter perda, de ter um aborto espontâneo. Então seria mais difícil para me segurar. E assim, quando eu recebi essa notícia, lógico que a gente fica assim, assustado de início. Só que eu não sei por qual motivo, a minha vida inteira eu sabia que eu ia encontrar alguma coisa no útero. Parece que Deus me avisava, sabe? Eu sentia. Então me pegou de surpresa em partes. Parece que eu já estava um pouco preparada para essa notícia. Isso foi alguns anos atrás. Aí, vida que segue, continuei. Seguindo a vida normal, sabendo das dificuldades que teria. E foram um dos meus maiores sonhos, era ser mãe. Quando foi há um tempo atrás, mais ou menos um ano e pouquinho atrás, eu e meu esposo, a gente decidiu que a gente ia parar de utilizar métodos contraceptivos, né? A gente ia tentar engravidar. E a gente tentando por muito tempo, até que deu agora, esse ano que findou, todo fim de ano eu faço exames de rotina. E eu sentindo muitos sintomas, assim, parecia que era gravidez, né? Eu fui no médico fazer os exames, relatei todos os sintomas que eu tava tendo pra minha ginecologista. E ela falou assim pra mim: olha, Karine, pelo que você tá me falando, eu acredito que você esteja grávida. Mas eu não posso te dar esse laudo sem a comprovação dos exames. Aí ela me passou o exame de sangue, eu fiz ultrassom e deu negativo. Deu negativo os 2 exames, fiz os outros exames, graças a Deus, tudo certo. Só que aí, eu fiz um outro exame, que ela falou assim, tava estranho, porque eu já tava há 1 ano tentando engravidar e não tinha engravidado. Poderia ser pelo útero diferente. Só que uma coisa que é muito difícil, o médico dessa cidade, que foi o que fez a minha cirurgia, ele falou que eu tinha um útero bicórneo. A minha ginecologista, ela falou assim, olha, pelo ultrassom, eu não acho que você tem um útero bicórneo. Eu acho que realmente é só o septo e aí sobrou um pouquinho dele. Eu fui em um outro médico aqui também fazer um ultrassom e o outro médico aqui na minha cidade falou que também, pra ele, o laudo dele não é um útero bicórneo. Só que o médico lá que fez a minha cirurgia, que entrou com a câmera e viu tudo mais aproximado, falou que é. Então até hoje eu tenho um laudo que eu não sei se ele é correto, porque alguns médicos falam uma coisa e outros falam outra. Então ela falou assim, não, vamos fazer mais uns exames pra mim ver o que tá acontecendo, porque não é normal você tá aí 1 ano tentando engravidar e não conseguir. Aí eu fui fazer os exames, que deve ter mais ou menos uns 2 meses que eu fiz esses exames. Nos meus exames, deu que eu tinha um cisto no ovário e também deu que eu tenho endometriose. Aí, pela essa questão de endometriose, então assim, ficou um útero bicórneo, que pode ser só um septo mesmo, ficou uma endometriose e um cisto no ovário. Algo assim. E aí, eu peguei, a médica falou assim, olha, Karine, por causa da endometriose, vai ser mais difícil engravidar. Então, vamos fazer assim, vamos fazer uma cirurgia, né? Só que não faz aqui na cidade. Você primeiro vai ter que ir lá pra Rondonópolis pra poder fazer um exame antes da cirurgia, pra gente ver certinho como que tá. E nisso, gente, pra mim fazer esse exame, minha menstruação precisava descer. Só que a minha menstruação já tava quase 2 meses atrasada. Eu acho que é isso mesmo. Quase 2 meses atrasada. E a médica falou assim, não, então você toma um anticoncepcional pra forçar a vinda da menstruação. Depois você para pra vir. E eu tomei, gente. E não veio. Minha menstruação não desceu. Não adiantou. Não veio. E aí eu achando estranho, né? Falei assim, nossa, gente, que coisa estranha. Minha menstruação não desce, eu sei que eu não tô grávida, que eu fiz os exames e tudo mais. 1 ano tentando, não era a primeira vez que eu tinha feito teste, porque teve algumas outras vezes que eu achei que eu tava grávida. E eu não estava, e assim, pra mim, cada vez que eu fazia um teste e dava negativo, era um choro e um medo de não conseguir engravidar, porque é um dos meus maiores sonhos. E aí,
eu peguei e fui e achei estranho, né? Mas falei assim, não, fazer o quê? Não tenho muito o que fazer. Peguei e falei assim, não, vou tomar uma garrafada. Minha mãe e outras pessoas falaram, não, toma uma garrafada, né? Pra dar uma limpada e tal. Eu comprei uma garrafada e fui tomar a garrafada. Tomei a garrafada, eu acho que uma semana, certinho, sabe? E nada da menstruação descer, nada. Aí, eu não lembro quem comentou comigo, falou assim, nossa, mas isso é perigoso. Você tinha que fazer um exame, né? Porque se você tiver grávida, você é muito forte a garrafada, então pode prejudicar. Eu falei assim, não tô grávida, eu fiz os exames esses dias, não tô grávida, e é isso mesmo, minha menstruação sempre foi desregulada, só que agora tá pior e tal. E aí eu fui lá no centro, mais meu esposo, e a gente tava voltando assim na avenida e eu vi uma farmácia, eu falei assim, não amor, para ali, compra um teste. E nisso eu tinha parado com a garrafada, porque eu fiquei com medo, né? Eu falei assim, não, mesmo que eu ache que eu não estou grávida, depois se eu descobrir alguma coisa eu vou ficar me sentindo culpada, né? Eu falei assim, para ali, compra um teste daquele simplesinho só pra me tirar o peso da consciência, pra eu poder voltar com a garrafada. E ele parou. Gente, de todos os testes que eu fiz, todos, esse foi o que eu tinha certeza que eu não tava grávida, sabe? Aí eu cheguei em casa, mas meu esposo, fui pro banheiro, fiz xixi e coloquei, né? O negocinho lá. Tô esperando o seu resultado, porque aí a gente tira um minutinho, se eu não me engano, a gente tira e espera até 5 minutos pra poder sair o resultado. Gente, na hora que eu coloquei o negocinho, passou, assim, 30 segundos. Apareceu o duolista. Eu falei assim, não, mentira. Sabe quando você não acredita? Eu não acreditava. Eu não acreditava. A primeira coisa que eu soltei a vida inteira, eu falei que quando eu engravidasse, eu ia fazer uma surpresinha pro meu marido, né? Falar assim, não, fazer uma surpresa, não ia contar de imediato. A primeira coisa que eu soltei foi, amor, eu tô grávida. Aí, mentira, porque uma vez eu brinquei com ele, né? Aí ele ficou com isso na cabeça, coitado. Aí ele, mentira, gritou lá do quarto. Aí eu, é sério. Aí eu lá, assim no banheiro, e eu não acreditando, de repente ele abriu a porta. Ele falou assim, mentira, eu falei assim, aqui, eu mostrava. Eu mostrava o teste pra ele, ele falava, você tá mentindo pra mim? Eu falei assim, aqui, ele, eu não entendo desse trem não, você tá mentindo pra mim? Eu falei assim, é sério, eu comecei a chorar. Que assim, era choro de felicidade, mas não caía a ficha. E ele também já assustou assim, sem acreditar também. E aí, a gente falou assim, não, mas calma, vamos respirar, porque esse trem tá muito estranho, eu fiz exame esses dias e deu negativo e tal. Aí eu já entrei em contato com o laboratório, fiz um exame de sangue e deu positivo. Não, aí, gente, o vídeo vai ficar um pouco longo, mas eu preciso desabafar. Aí, a gente falou assim, não, vamos lá fazer o exame de sangue, fui, colheu o sangue, né, a amostra de sangue. E aí, a gente sempre falou assim, não, quando engravidar, ainda mais porque a gente sabia, né, a gente sabe que pode vir a perder. Se Deus quiser, nada vai acontecer, mas a gente sabe da possibilidade. A gente falava assim, não, vamos esperar uns 3 meses, pelo menos, pra poder falar pras outras pessoas, né, e tudo mais. A gente, não tá, é isso aí mesmo que a gente vai fazer. Gente, eu não sei quem tá mais ansioso, mas a gente foi colher a amostra de sangue. Aí era mais ou menos 1 hora pra ficar pronto. Aí a gente falou assim, não, vamos descer lá no centro. Aproveitar que tá aqui perto, vamos voltar pra casa não, né? A gente fica aguardando. A gente vai lá e compra uns trenzinhos já pra dar pra sua mãe e seu pai, pra minha mãe e pra minha irmã, né? Pra mostrar, né? Aí a gente já queria falar pros outros. A gente não conseguiu esperar nada. Gente, só de ansiedade. Aí a gente foi, comprou, fez um negocinho. Aí o meu marido falou assim, mas e se der negativo? O que a gente vai fazer? Assim, aí a gente guarda, quando é positivo a gente mostra. Aí a gente pegou e foi. Aí na hora que a gente retornou, né, pra pegar o resultado, deu positivo, resultado de sangue, exame de sangue. Isso foi dia 26 de dezembro. Gente, na mesma hora que a gente saiu de lá, a gente imprimiu mais algumas folhas do resultado. Já foi na casa dos pais dele, já contou. Já foi na casa da minha mãe, já contou também. A gente não conseguiu segurar. Sabe, naquela euforia. Mas assim, até agora não caiu a ficha.
E aí, como tava de recesso, a clínica onde que eu vou, ia voltar só no dia 2 agora desse mês. E voltou, só que a ginecologista que eu vou, ela tá de férias. Então, desde então, eu não consultei nem nada, sabe, gente? E assim, a gente fica preocupado, porque fica com medo de ter algum problema, fica com medo de estar fazendo alguma coisa errada e prejudicar o bebê. Mas tá marcado para dia 18 agora, eu ir pra consulta com ela, e dia 20 eu vou fazer minha primeira ultrassom. Eu só entrego na mão de Deus, a gente entrega na mão de Deus para que seja tudo em paz, para que a gestação seja em paz e que possa vir com muita saúde. A gente sabe dos riscos e a gente, para todo mundo, a gente pede, gente, ora pela gente, para que possa ser tudo em paz. A gente sabe que se acontecer alguma coisa é porque tudo tem um propósito, mas a gente não vai falar que é fácil também, porque eu acredito que seja muito difícil. Porque mesmo no começo você já fica naquela expectativa, sabe? E eu peço a Deus que seja tudo em paz, que seja uma gestação que ela chegue até o final, que venha com muita saúde. E caso aconteça alguma coisa, eu peço a Deus que dê sabedoria para nós e que possamos permanecer com a fé, sabe? E que acreditando que tudo que o Senhor faz é melhor para nós. Então eu peço para vocês que vocês orem a Deus por nós, que coloquem nós em vossas orações para que possa ser em paz, sabe? Porque é tanto problema que eu vou descobrindo. Então, assim, até então eu acreditava que demoraria mais. Porque se eu for analisar, deu um ano e pouquinho que eu tô tentando engravidar. E várias vezes, vários testes negativos. Já cheguei a gravar vídeo revelando um teste que deu negativo, não consegui postar, eu acho que eu nem tenho ele mais. Não consegui postar porque eu fiquei muito triste, eu ficava muito mal e eu achava que eu nunca ia conseguir engravidar. Eu sabe, assim, Deus já falava comigo, sabe? Que no tempo certo, tudo ia dar certo, só que a gente é fraco, a gente é ser humano. Então, mesmo você sabendo que você tem uma promessa, que Deus já falou que no tempo certo tudo vai dar certo, a carne da gente, a gente ainda duvida de algumas coisas, sabe? Pela fraqueza mesmo. Então, assim, cada teste negativo que eu fazia, eu achava que eu nunca ia poder realizar um dos meus maiores sonhos, que era ser mãe. E me pegou realmente, pegou a nós de surpresa, que até agora a ficha não cai e a gente fica com muito medo de estar fazendo alguma coisa errada. Gente, cada minutinho, cada segundo é um medo diferente de acontecer alguma coisa, ainda mais pelo fato que você já foi avisado que pode, que tem um risco maior. Então eu peço a oração de vocês. Eu vim aqui só pra falar porque eu tava mais sumida, porque eu não tava bem. Eu tava com muitas preocupações, muita coisa mudou na minha vida, nas nossas vidas. E eu tava com muitas preocupações pelas coisas que eu ia descobrindo da minha saúde. Aí, nesse começo de gravidez, eu tô tendo muito enjoo, dor de cabeça, não tô conseguindo comer direito, não consigo comer direito, gente, como pouco mesmo. Eu tenho algumas coisas que eu não consigo comer, as coisas que eu tô mais conseguindo comer hoje é salada, fruta, e eu tô muito fascinada em limão com sal. Mas, assim, de resto, eu quase não tô conseguindo comer. Eu já emagreci bastante, só que, assim, eu tava com sobrepeso, né? E agora só aguardando pra saber se tá tudo certo com o nosso neném. Eu tenho muita coisa pra trazer pra vocês, de algumas coisas, resenhas de algumas coisas que a gente comprou aqui pra casa, que já tem um tempinho, mas eu não tava conseguindo gravar nada. Eu agradeço por todo o carinho, porque eu fico admirada de quantas coisas boas, pessoas que não conhecem a gente pessoalmente, que vê por uma tela, pessoas positivas, sabe? Que vem ali nos comentários e fala coisas maravilhosas, que às vezes a gente não recebe esse carinho de pessoas próximas. Então, assim, cada comentário que vocês deixaram pra mim eu li tudo, e pra mim foi muito bonito. Cada comentário eu ficava tão feliz. Então, me agradecer pelo carinho de vocês, falar que eu quero tentar, gente, trazer mais vídeos pra cá,
Mas eu precisava primeiro desabafar com vocês o porquê da minha falta aqui no canal e dessa felicidade pra gente. E pedir pra vocês orarem por nós também. Então, o que eu conseguir fazer pra cá, eu vou fazer, gente. Dentro do possível, eu vou trazer. Tem muita coisa que eu tenho pra contar pra vocês, mas o vídeo já tá super extenso. Eu vou gravar outros vídeos também, desabafando. Qualquer coisa que vocês quiserem saber, vocês podem mandar aqui nos comentários, que eu vou tentar responder todos vocês. Às vezes eu gravo um vídeo falando de algum assunto que vocês quiserem mais. Se vocês quiserem saber alguma coisa a mais sobre esses problemas que eu identifiquei, se vocês tiverem algum problema assim, vocês podem me perguntar, que eu vou falar os sintomas que eu tive também. E para as mamães que querem ser mamães, eu sei que não é fácil a gente receber os negativos e os laudos que a gente recebe, mas a gente tem que manter a fé em Deus e que o Senhor faz tudo perfeito. E aquilo que é para acontecer, acontece na nossa vida.